boa tarde, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, né? E atualizando, para atualizar, né, do que estou fazendo. Bom, hoje não vou falar sobre crochê. Hoje eu estou pegada na pintura em tecido. Na pintura em tecido. Tá vendo aquela pintura ali atrás? Pois é, sobre ela. Ou seja, estou no segundo trilho de mesa, tá? No segundo trilho de mesa, vou dizer assim, a mesma pintura, porque eu já fiz alguns vídeos, acho que uns 2 a 3 vídeos tem essa pintura aí. Minha gente, fazer o quê? Pintura em tecido, né? São 2 trilhos de mesa e são 4 pinturas repetitivas, a mesma pintura. Pois é, imagina. Olha só, vou dizer uma coisa. Quando se trata de pintura em tecido, você pintar a mesma figura mais de uma vez é complicado. Você não vê a hora de terminar a pintura em tecido. E realmente é assim que tá acontecendo comigo. Só que, como eu não pego o dia todo, fica difícil, né? Fica difícil, aí os dias vão se passando. Para mim, os dias estão passando muito rápido. Então, quando pensa que não, já dá hora de eu parar para fazer uma coisa, fazer outra, e aí eu percebo que não tenho feito quase nada na pintura. Porque pintura em tecido é aquela história, né? O processo é lento, é pincelada após pincelada, sabe? Você não pode ir nas pressas, tem que ser devagar. Devagar, tinta sobre tinta, e ali você vai dando vida, vai dando formato a ela, né? E aqui estou eu. Mas eu confesso a vocês que eu não vejo a hora, não vejo a hora de terminar essa pintura. Só que tô ansiosa para terminar ela, mas já tem uma encomenda feita por a minha irmã, né? Minha irmã cliente, que é a mesma coisa, minha gente. A mesma coisa. Ela viu a encomenda da minha mãe, né? Que é essa daqui. Viu, gostou e disse, eu quero uma igual. Eu quero uma igual, uma do mesmo jeito. Eu digo, mas eu posso trocar as cores? Ela disse, não. E ela gosta muito de rosa. Assim, na casa dela, a cozinha dela, a maioria das peças, assim, dos eletrodomésticos, né? São rosas. Então, ela disse, eu quero rosa. Eu digo, tá. Ela disse, mas vá logo. Aí eu digo, tá certo, tá certo. E, além disso, antes, além de eu já ter outras encomendas dela, que tá calor, viu? Logo eu tô com a lâmpada acesa, fugindo um pouco do contexto, né? Do assunto. E aí, eu já tenho uma outra encomenda dela também, que são capas de almofada. Eu vou explicar como é que foi esse processo de eu chegar nessas capas de almofada para vocês. Mas já, minha gente, é como eu sempre falo, na maioria das vezes nos meus vídeos, tudo aqui é processo. E aí, antes disso, finalizando esse kit aqui da minha mãe, que são 2 trilhos de mesa e 2 toalhinhas para centrinhos que ela quer para fazer o kit, né, o joguinho. Tenho também 3 fraldinhas para pintar, que é para minha irmã presentear uma sobrinha dela por parte do marido, né? Então, ela disse, termina logo as coisas de mãe, de manhinha, né? Termina logo as coisas de manhinha, que é pra mim, pra tu fazer as minhas. Aí eu fiz, tá certo, mulher, mas olha, eu sou Jesus na causa, minha gente. É só Jesus na causa mesmo, porque o assunto é sério. Sim, eu, né, tô aqui na pintura e tecido, não vejo a hora de terminar logo essas, pegar nas outras, e quando eu pensar que não vou me deparar com as outras dessas também, a mesma coisa. Vai dar a impressão que eu não saí do lugar, né? Porque é o que eu sinto. Quando eu faço uma pintura de um jeito, e quando pensa que não, alguém encomenda outra da mesminha, a impressão que eu tenho é que eu não saí do lugar. Olha, pense, não é nada animador não, né? Mas a gente tenta. E a gente tem que dar graças a Deus, né? A gente não tem, a gente deve dar graças a Deus, né? Porque isso é bênçãos acontecendo em nossas vidas, né? E só o fato da gente poder se movimentar, dar conta de nossas coisas, né? É um assunto fora um pouco
do que está sendo tratado aqui, mas tudo tá um pouco conectado, né? Então, é o seguinte, eu acho que tudo a gente deve dar graças a Deus. Graças a Deus pelas mãos, por nossos olhos, né? Por nossa visão, por tudo, por tudo. Às vezes, eu fico pensando assim, e às vezes, acompanhando o meio digital, eu vejo tantos exemplos de tantas pessoas com limitações sérias, né? Em questão de membros, né? E mesmo assim são batalhadores, são determinados, são guerreiros e não se deixam se vencer, né? Pode ficar abatido? Pode. Desanimado? Pode. Mas não se deixam se vencer. Estão sempre na luta, sempre na batalha para vencer os obstáculos, né, que surgem em suas vidas. Então, se a gente não passa por esse tipo de limitação, né, a gente não deve reclamar. Então, é o que eu procuro fazer. Às vezes eu fico meio desanimada, às vezes acontecem algumas coisas que nos deixa meio travado, verdade. Mas eu tento superar aquilo, né? Eu tento superar dia após dia e a gente vai passando por aquelas coisas que vão acontecendo em nossas vidas, né? Já fugiu um pouco do contexto, não foi do assunto aqui. Sim. Então, o que acontece? Em relação às capas de almofada que eu tava falando pra vocês, minha gente, não é sobre o crochê, isso aqui é sobre a pintura em tecido. E tem tudo a ver, porque as capas de almofada que eu tô pra fazer é com pintura em tecido. E foi o quê? Foi através, a encomenda surgiu, tipo uma troca, sabe? Porque às vezes acontece isso comigo, minha gente. Não é toda hora que eu tenho dinheiro para comprar os projetos. Então, a gente une o útil ao agradável. Eu aqui com a minha família, né? Em específico a minha irmã, que é onde mais acontecem essas coisas. Eu não tô com dinheiro na hora. Aparece a oportunidade de fazer parte me tornar aluna de algum curso de projetos de pintura em tecido. Não tô com dinheiro, a minha irmã quer as peças, né, artesanal, ela diz, eu não vou conseguir. Apesar de que eu acho que se ela sabe pintar, só que ela não vive praticando, né, não pinta assim direto. Faz tempo que ela não pega na pintura em tecido. Aí ela tá mais no básico para ela. Só que eu acho que se ela treinasse dia após dia, consequentemente, ela ia evoluindo na pintura em tecido, né? Mas, enfim, cada um sua realidade. E aí eu disse a ela disse, quando a gente viu o curso, que foi o curso da professora Selma Moreto, que foi bonequinhas primeiro e depois veio as... Ai, Jesus, fugiu da mente agora. São 2 projetos, tá? Com bonequinhas menininhas. E nos últimos 2, no último projeto de menininhas, tenho 2 menininhos. Pronto, vou falar mais ou menos assim. Quem se interessar, se for pesquisar, vai ver lá o projeto dela. E aí, eu já tinha comprado o primeiro das bonequinhas, aí ela lançou o outro. E eu fiquei assim, mas eu tava sem dinheiro, né? Como é que eu ia comprar o projeto? Não tinha como eu comprar o projeto. Eu vou falar com vocês, vou ver se eu consigo ir pintando, porque quando eu tô fazendo alguma coisa que eu tô conversando, eu paro. Aí não tinha como. Aí ela tava aqui em minha casa, a gente viu, aí ela falou, eu disse, eita, não, Neide, dessa vez não dá. Ela disse, mas Paty, se a gente fizer um negócio, eu digo, só se tu quiser. O que é que acontece? Tu compra o projeto pra mim, e aí tu pega o projeto, eu produzo as peças, e aí a gente desconta no valor, né? Desconta o valor do curso nessas peças. Ela disse, tá certo, a gente desconta o valor e o que passar, eu te pago a diferença. Eu digo, tá feito. Assim a gente fez. Comprei o curso, tô ansiosa para começar a pintar, que até agora ainda não comecei, por conta dessa encomenda aqui, né, dos trilhos de mesa. E aí eu não vejo a hora de terminar para começar na pintura em tecido. E aí fica aquela história. Eu não sei se vocês vão entender, mas eu tava aqui pintando e eu tava pensando, sabe?
eu digo, meu Deus, quando a gente começa algo, hoje em dia não, hoje em dia tá tudo muito mais fácil, tá? Tá tudo muito mais fácil. A, as pessoas têm conhecimento das coisas. Se a pessoa parar, tá começando. Quer fazer um tipo de artesanato, quer trabalhar com um tipo, fazer não, trabalhar com um tipo de artesanato, que não deixa de fazer, né? Quer trabalhar com um tipo de artesanato. Se você analisa direitinho e foca só naquilo ali, com certeza é 100% de chances de você se qualificar, se aperfeiçoar, né, naquela área, 100%, 100%. Porque aí, quando eu sinto, é o que eu sinto, tá? É a minha realidade. Não sei se muitos vão se identificar com isso, mas a minha realidade. Quando eu comecei a trabalhar com artesanato, eu comecei através de cursos aqui na minha cidade. Então, sempre que tinha os cursos, sempre... Quando eu comecei a trabalhar com o artesanato, eu comecei a trabalhar... Comecei logo fazendo os cursos, e os cursos foram aqui na minha cidade. Eu tô repetindo assim porque apareceu ali uma chamada e travou o vídeo, tá? E eu não sei se eu vou editar esse vídeo, porque eu preciso de tempo, minha gente, tempo. E aí, fazendo esses cursos, nunca era um curso de um tipo de artesanato só. Geralmente era diferente, era variados, tá? Era variados, e aí era aleatórios, né? Uma semana era de... Eu nunca participei de curso de pintura e tecido por aqui. Já fui aprendendo, fui pegando dica com minha mãe no começo, e depois fui vendo, né, as imagens, e ali eu fui tentando ir, né, nos trabalhos que eu tava fazendo, fui tentando imitar a imagem que eu via. E ali eu ia conseguindo reproduzir a imagem mais ou menos parecida. E aos poucos, depois, comecei a trabalhar com pintura em tecido e com encomendas para uma mulher. E aí foi junto com meu irmão. E meu irmão, eu comecei ensinando a ele, e ele é muito determinado, ele é muito determinado mesmo. Ele é determinado e ele é, como é que eu vou dizer, perfeccionista. Eu acredito, né? Eu vejo dessa forma. Ele é muito detalhista, ele gosta de tudo muito certinho. Então, o que é que acontecia? Ele ia assistir os vídeos na internet de pintura em tecido, e cada vez que a gente se juntava para fazer o trabalho, ele melhorava um pouco. Eu dizia, meu Deus, então eu tenho que acompanhá-lo. Aí ia ele me ensinar, ia ele me explicar as coisas, e com isso ia melhorando. E através disso, fui vendo os vídeos das artesãs, né? Conhecendo o trabalho das artesãs de pintura em tecido na internet, e aí foi pegando mais gosto ainda. E através disso eu comecei a fazer alguns cursos, né? Adquirir alguns cursos. E nesse ramo estou por aqui. Só que, voltando para a história de não só um tipo de trabalho artesanal, e sim de outros, o que eu quero falar é que quando você se dedica a um só, você está doada àquela causa 100%. Então, seu foco é só naquilo ali. Então, assim, a margem de que as coisas dê certo, sem você se desgastar. Você se desgasta sim, porque você vai ter que se doar naquilo ali. Você vai ter que focar naquilo ali e fazer melhor, cada vez mais. Não melhor que os outros, mas melhor que você. Você vai se superar, né? Para trazer sempre um melhor resultado do que você trouxe antes. Se é que vocês estão me entendendo, né? E aí, quando você faz mais de um, trabalha com mais de um trabalho artesanal, fica difícil de você focar 100% naquilo ali. Então, aquele 100% ele vai ser dividido, né, naqueles vários tipos de trabalho artesanais que você exerce. E com isso vem as dificuldades. Você sempre vai sentir que tá faltando algo. Assim, isso é o que eu sinto, é a minha realidade. Se eu faço crochê, eu sinto que eu não estou me dedicando 100%. Sei que tá faltando alguma coisa ali.
Se eu faço a pintura em tecido, eu sei que tá faltando algo ali, que eu sei que poderia melhorar, mas o meu tempo não dá, o meu tempo não permite, mesmo porque tem outras coisas, tem outros tipos de trabalho artesanal para fazer, né? Além do trabalho da casa e outros que aparecem sem que eu espere. E também, aí tem bordado, bordado livre, bordado em fita, algumas outras áreas também do artesanato que eu segui. E aí, o que acontece? Eu vou fazendo de acordo com o que vai aparecendo para mim, com o tipo de encomenda. E aí, eu não posso focar numa coisa só. Minha gente, se eu fosse falar muito sobre isso aqui, o assunto ia ser longo, porque a gente vai falando uma coisa e vai puxando outra, falando uma coisa e vai puxando outra. E aí, para não prolongar muito o assunto, né, o vídeo não ficar longo, que já vai em 15 minutos, eu queria que fosse antes, mas já vai passando dos 15. Eu não sei se o que eu falei aqui deu para vocês entender alguma coisa, né? Assim, se você se identifica, se você sabe mais ou menos o que é que eu tô falando. O que eu tô falando é que se a mente que eu tenho hoje, com as coisas que eu aprendi, com as dificuldades que eu sinto com o trabalho artesanal, de não poder focar em uma coisa só, se eu fosse começar hoje, ó, parecendo curso, né? Mas não é, calma. Se eu fosse começar hoje, eu sei que eu iria escolher por um lado só. Ia escolher em um tipo de trabalho artesanal específico. E aí eu iria me dedicar totalmente àquilo ali. Mesmo porque com isso, agora tem o quê? Tem o meio digital, né? Tem o gravar vídeo, tem editar, postar, tem as postagens nas outras redes vizinhas, né? Além do YouTube, que também exige dedicação. Tudo é dedicação, tudo você precisa de tempo. E aí você tem que se virar nos 30 para dar conta de tudo. Vocês me entenderam? É isso, minha gente. Se vocês acharem o assunto interessante, se quiserem comentar alguma coisa aí, fica a critério de vocês, tá bom? Vou virar aqui mais uma vez, vou mostrar como é que anda o meu trabalho e é a mesma pintura, não vou dizer infelizmente, né? É um trabalho, né? É uma encomenda, então tem que dar graças a Deus. Mas para vocês pode ficar chato. Mas me desculpe, é o que nós temos para hoje, tá bom? Uma tarde abençoada para todos e fiquem todos com Deus. Olha só. Essa é a pintura, trilho de mesa. Já tem um pendurado ali que eu já mostrei pra vocês. E não vejo a hora de terminar ele e pegar nas toalhinhas. Uma tarde abençoada pra todos.